Começando, gente. Então, para quem não me conhece, eu sou Selma Mendonça, sou coordenadora geral do curso Estudo Dirigido Psi, e hoje estou aqui acompanhada pela professora Flaviane Ribeiro e pelo professor Johnny, da área da pedagogia, Flaviane Ribeiro, psicóloga, né? Para a gente conversar com vocês um pouco sobre esse edital da Prefeitura de Nova Iguaçu, e também do conteúdo programático e da nossa proposta de trabalho de preparação para esse concurso, né? A Consulplan já é uma organizadora, digamos que já se tornou uma organizadora tradicional dentro da área de concurso público, né? E uma das características dela é reservar algumas surpresas para a gente, como ela fez agora nesse edital de Nova Iguaçu. É um edital que vocês viram que está bem extenso, né? Eu acho que, pensando assim, em outros concursos que a gente já fez, é um dos editais mais extensos em termos de conteúdo programático. E a nossa função como curso preparatório vai ser, justamente na medida do possível, enxugar ao máximo esse conteúdo programático com aulas bem objetivas, porque a gente tem aí pouco mais de um mês de preparação, né, para essa prova. O que me chamou a atenção, em especial nesse conteúdo programático, foi justamente isso. Não é o primeiro concurso para a área da educação, né? A gente, aqui no Rio de Janeiro, né, a gente já está com o edital aí de Niterói, mas com conteúdo programático mais simpático, digamos assim, aos possíveis candidatos, né? Porque ele traz no conteúdo programático dele discussões e autores, né, muito comuns para quem mesmo quem não é da área da psicologia escolar. Diferente, também já tivemos, né, Flaviane, Pedro II, em 2017, 2019, e agora também está com edital foi publicado, e a gente vai ter a prova no início de fevereiro. O Pedro II, né, fazendo uma recapitulação, foi o primeiro que a gente fez uma preparação toda voltada para a psicologia escolar, junto com a Flaviane, e que a gente teve muito sucesso, foi muito feliz, no sentido de que era o primeiro concurso que o Pedro II fazia depois de muito tempo oferecendo vagas para psicólogo. E o concurso anterior tinha tido muito problemas com a organizadora que eles contrataram na época. Então, em 2017, eles fizeram um concurso com a banca própria, e desde então é só a banca do Pedro II que faz a preparação, né, que faz o edital. E em 2017 eu tive a felicidade de ter a Flaviane, como agora, de novo, graças a Deus, né, com a gente na organização desse preparatório. Não tínhamos referências bibliográficas, era só conteúdo programático, e, felizmente, com o trabalho da Flaviane, a gente teve muito sucesso em 2013, em 2017, né? Em 2013, eram oferecidas 5 vagas para o Pedro II, mas 11 pessoas foram convocadas. Das 5 vagas, os 4 primeiros eram nossos alunos, e no total de 11 vagas, 6 foram os nossos alunos. Em 2019, eles ofereceram 2 vagas, convocaram 3, e dos 3, o primeiro e o segundo colocado eram nossos alunos, e sempre com a parceria com a Flaviane, não é à toa que hoje ela está aqui de novo com a gente, né, para a gente poder pensar junto aí agora com o reforço do Johnny, pensando nesse ponto aí bem específico ligado à pedagogia. É um concurso, gente, que não dá para excluir nada, né? E um ponto que eu, particularmente, junto com o professor de raciocínio lógico, achamos assim um pouquinho pesado, foi RLM. Ele falou que naquelas poucas linhas eles colocaram todo o conteúdo de raciocínio lógico e todo o conteúdo de matemática. Então, a proposta dele foi a gente já disponibilizar
todo o conteúdo de raciocínio lógico que a gente já tem, porque é o mesmo conteúdo que está no Pedro II, né? E a parte de matemática, a gente vai esperar a prova da Consulplan. Ela vai aplicar 2 provas, no dia 28 e no dia 4 de fevereiro, para prefeituras, com o mesmo conteúdo programático do nosso edital. E é a primeira vez que eles fazem uma prova com esse conteúdo programático. Então, vai ser a partir dessas provas que a gente vai pensar nas aulas restantes de RLM. E nós vamos priorizar pela questão do pouco tempo, exclusivamente o que a organizadora priorizar nessas 2 provas, porque a gente sabe que o organizador se repete. Ele não cria nada novo, ele não quer ter muito trabalho. O Johnny está aí, tem muita experiência nisso também, vai poder falar também um pouco com vocês. Eles não vão querer ter trabalho, e vai ser a nossa referência. E nessa brincadeira vai ser mais 9 horas de raciocínio lógico, além das 7 horas, quase 8 horas, que já estão disponíveis para vocês. Tá? Então, deem uma atenção muito especial para raciocínio lógico, para a parte de conhecimentos gerais, porque vocês não podem zerar nenhuma desses temas, e, geralmente, é o critério de desempate na reta final. Então, você já tem praticamente todo o conteúdo de informática disponível. A gente, essa semana, nós vamos começar a colocar RLM, isso para quem está na turma completa, tá, gente? E português, a gente já tem português lá, e o professor retorna em fevereiro para trabalhar exclusivamente questões. Nós teremos 2 horas de aula de português com questões comentadas da banca. Então, o professor André sempre faz um levantamento das provas recentes e traz as questões das provas recentes da banca para trabalhar com vocês numa revisão. E, no caso do professor de RLM, as aulas também serão ao vivo, e a gente já tem as datas, depois a gente vai passar essa programação, mas em função da agenda dele, a última aula dele vai ser dia 5 de março. Nossa prova vai ser dia 10, mas a gente vai ter uma aula até o dia 5, tá? A aula dele vai ser dia 5, não foi possível a gente achar um outro espaço, né? Teremos 2 aulas em fevereiro, mas a última aula vai ser dia 5 de março. A gente sempre prioriza encerrar as aulas uma semana antes, mas pelo menos o conteúdo dele a gente só vai poder fechar no dia 5, com uma aula ao vivo. Em relação à nossa programação, essa semana a gente vai disponibilizar mais aulas, né, não só de RLM, mas também da parte específica, porque muito desse conteúdo programático foi comum à prova do Exército e do Pedro II. Né? Então, parte desse conteúdo programático a gente já tem para disponibilizar para vocês. Então, a gente vai tentar disponibilizar o maior volume de aula essa semana para que vocês possam se organizar a partir da conversa que a gente vai ter hoje com a Flaviane e com o Johnny. Eles também vão orientar vocês em relação a essa organização, mas para que vocês possam se organizar e focar, gente, porque são 66 vagas, mais cadastro de reserva, a chance de um número muito maior do que o divulgado de candidatos convocados é muito grande, e independente de qualquer coisa que eu e Flaviano já falamos. Esse é o primeiro de muitos concursos na área da educação que vai acontecer para a gente a partir desse ano. E esse conteúdo programático, o que ele tem de bom? Ele traz o básico do básico dentro do tema de psicologia escolar. Ou seja, se você se preparar para esse concurso, independente do seu desempenho, você já vai estar se preparando para futuros concursos que vierem aí oferecer na área da educação. Então, é um investimento que vale a pena para vocês em todos os sentidos. Mas não tenham dúvida que nós vamos trabalhar para poder botar o maior número de alunos dentro das vagas oferecidas já inicialmente, se puder os 66, né? Então, gente, nesse momento eu vou encerrar minha fala, né? Eu não quero me estender muito, para poder passar para o Johnny,
Mas eu e Flaviane, vamos fazer o encerramento desse encontro aqui hoje. Vocês vão poder tirar as dúvidas que tiverem com a gente ainda. E, se ainda assim restar alguma dúvida, vocês têm todos os canais nossos, através do Instagram, do WhatsApp e do telefone, que geralmente sou eu que atendo, né? E que não tem WhatsApp, é o 98777-6007, está divulgado lá no nosso site. Então, vocês vão poder entrar em contato comigo direto para poder esclarecer qualquer dúvida que ainda reste a partir desse encontro, tá bom? Então, nesse momento, eu vou encerrar a minha fala e vou passar para o Johnny para que ele possa se apresentar, falar da experiência dele e da proposta dele em relação à nossa preparação, tá bom? Johnny, é com você. É isso, gente. Boa noite a todo mundo que está aqui ouvindo. É uma honra fazer parte dessa equipe, né, que tem despontado aí em aprovação. Eu sou o intruso, entre aspas, aqui. Eu sou o pessoal da educação, né, que está aqui. Vocês estão agora tendo a oportunidade de se inserir cada vez mais com os concursos que estão aparecendo. E a gente aqui da pedagogia, do campo da educação, está sempre de olho nessas mudanças também, né? Eu sou militar da aeronáutica atualmente, mas tenho uma trajetória assim no campo da educação. Eu sou pedagogo de formação, me formei em Nova Iguaçu, né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Nova Iguaçu. Né, sou cria da Baixada Fluminense, moro aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho uma especialização em docência do ensino superior, né, e tutoria de educação à distância. Então foi assim que eu fui me inserindo nesse campo da educação à distância, que hoje é uma possibilidade. Né, hoje é por meio da educação à distância que a gente está aqui conversando. E algumas pessoas podem estar no mesmo bairro que eu, outras não. Eu tenho alunas do Brasil inteiro. Né? Eu sou professor universitário também, atuei como orientador daquela fase difícil, né, de TCC, das alunas de pedagogia, lá no consórcio CEDERJ, né, é um consórcio que tem aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, né, eu tenho mestrado em educação pela PUC, e estou fazendo doutorado agora também, né, em educação lá pela PUC. Eu quero dizer para vocês que a gente pensou... Eu hoje, né, pesquiso as políticas educacionais. E pensar nessa mudança da legislação, mudança na entrada do psicólogo de alguma forma, né, no bojo da política nacional de prevenção e combate a abuso, né, exploração sexual da criança, enfim, toda essa política que envolve o bullying, o cyberbullying, isso daqui para frente, vocês vão ter que tatear isso aí. Né? Então, daqui para frente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, que a gente teve uma mudança agora, essa semana. Né? Então, talvez vocês não peguem essa mudança na prova, porque o edital já tinha sido publicado antes. Mas uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, lá no cronograma vocês vão conseguir enxergar isso. Quando observarem temas contemporâneos de bullying, cyberbullying, isso aí já é para ficar atento, porque isso aí já é um sinal de que esses assuntos, principalmente envolvendo os atentados, né, que aconteceram às escolas, isso vai trazer o tom, né, para as provas. Né? A Consulplan, ela tem esse perfil. Agora você vai falar assim para mim, poxa, beleza, o professor Johnny está chegando ali, né, da pedagogia, ele disse que ele é um intruso, mas eu posso ficar tranquila, ou tranquilo, porque são só 5 questões, né, de conhecimentos didáticos e pedagógicos. Cuidado, né, como foi mencionado aqui, vocês não podem zerar. Então, às vezes, aquela questão, o detalhe que vocês vão pegar aqui com o pessoal do Mentorizar, porque não vai ser só eu, né, que vai dar aula aqui, tem toda a minha equipe do Mentorizar e outros professores, né, parceiros aqui nessa empreitada, vocês podem pegar a questão que vai fazer a diferença da aprovação. Né? Então, muita atenção. Eu ouvi mais cedo, quando a Gabriela estava se apresentando, né, ela falou alguma coisa sobre as teorias psicológicas. Eu vou me meter no campo de vocês. Então, assim, quando vocês pegarem lá o assunto de Piaget, Vygotsky, Vallon, eu tenho certeza que vocês vão explorar isso muito melhor. Né? Tem um conhecimento muito mais amplo do que o pessoal da educação, mas eu vou mostrar para vocês que não é difícil. Né? Conhecendo os macetes da banca, né? Conhecendo a estrutura que a Consulplan ela gosta de abordar, vocês conseguem resolver qualquer questão nessa área de conhecimento didático-pedagógico. E a gente vai dar a direção daquilo que é mais importante, né? Porque a prova já é em março.
A gente não pode esquecer disso. Lembrando que o conteúdo que tem ali, né, no edital daria um módulo inteiro. A gente poderia ficar uns 3 ou 4 meses trabalhando no campo da educação. Mas como para vocês a proporção é menor, isso significa que eles vão cobrar as partes cruciais, aquilo que mais cai. E aí, a gente que conhece os bancos de questões, a gente conhece a elaboração de itens de teste, eles têm um processo randômico. Provavelmente, essas questões já estão elaboradas já faz tempo. Porque a banca vai alimentando o banco, né, ali de questões, isso vai rodando, né, como mencionaram aí. É bom ficar atento, né, e atenta às questões de outras provas que essa banca organizou, porque ela vai dando o desenhar ali. Eu não sei se eu consigo projetar aqui o programa, eu sei que eu prometo que eu vou ser bem objetivo, não vou demorar, não. Acho que vocês conseguem enxergar aí. Digam para mim se vocês estão enxergando bem. Eu vou fazer um voo para... Estão enxergando, gente? É porque eu não vejo quando o pessoal responde. Acho que pelo chat estão dizendo que... Sim. Ah, tá, beleza. Sim. Porque hoje eu estou sem meus 2 monitores. Ó, então a gente está fazendo essa apresentação aqui. E aí, percebam que a gente vai tentar trazer sempre de uma maneira muito lúdica, muito objetiva, sem muitas delongas ali. Então eu chamei de os 3 mosqueteiros. Então vocês sabem quem são os 3 mosqueteiros: Piaget, Vygotsky e Vallon. Então isso sempre cai em concurso. E aí como que a gente estruturou isso? A parte de conteúdo vai ser disponibilizada aí pela organização, né, pela coordenação. Vocês vão ter esse conteúdo, mas eu sempre vou deixar um link com uma aula complementar. Aí você deve estar se perguntando assim, poxa, mas é mais conteúdo? Não, é hora de aplicar o conteúdo. É onde eu mostro a correção das questões, onde eu aplico aquilo que você está vendo na teoria em questões. Então, tenham muita atenção também a essas aulas complementares que estão lá no meu canal do YouTube. É uma forma também de vocês conhecerem meu trabalho lá, o trabalho da minha equipe, enfim. A parte de concepções de aprendizagem também a gente vai trabalhar aqui. Aqui dentro tem natismo, empirismo, né, o construtivismo, está tudo dentro desse conteúdo aí. Tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser o professor Vitor. Não sei se a gente alinhou isso, se vai ser o Vitor ou se vai ser com a gente, né, o Flaviane? Acho que está com a gente também, o ECA. Mas as alterações... Isso. Não, aqui é LDB, né? O Vitor está no... Não entendi. Acho que ali com o áudio aberto aí. Enfim, essas legislações, é bom vocês ficarem de olho. Se vocês pensarem no campo da educação, a LDB e o ECA seriam muitas horas. Então, fiquem ligados e ligadinhas aí, né, naquilo que a gente destacar como mais importante. Ó, isso aqui tem mais relevância, isso aqui a banca costuma cobrar mais. Né? Lá no meu canal do YouTube, eu vou fazer umas aulas também, né, de correção de questões. Então, depois que vocês começarem a seguir, acompanhar o meu trabalho lá, vocês vão acabar aproveitando um pouco dessas publicações que vão aparecer lá. Então, eu deixo muitas dicas também. A gente tem despontado em aprovação no campo da educação. Assim. O Mentorizar tem conseguido, graças a Deus, boas vagas, né, boas classificações, e são as primeiras. Né? Primeiro e segundo lugar no concurso só tem 2 vagas, como de oficial pedagogo, por exemplo. Então, a gente trabalha com o melhor que vocês vão poder encontrar e de forma muito objetiva. Né? A ideia não é ficar deixando a aula muito cansativa. Vocês vão perceber que os blocos não são longos, né? Os blocos de aula são sempre de 15 a 20 minutos no máximo ali, e sempre sendo muito incisivo naquilo que cai, né? Naquilo que, olha, isso aqui pode se transformar numa questão, sem dar aquela viajada, sem produzir muito material para vocês ficarem lendo e ficarem muito cansados. Tá bom? Essa parte de currículo chama muita atenção de vocês, porque é um bloco ligado ali à parte de cultura, de multiculturalismo, né? A Prefeitura de Nova Iguaçu tem um trabalho diferenciado no que diz respeito à educação especial, à perspectiva de educação inclusiva. Então, essa ideia de um currículo multicultural, da diversidade, também é um ponto importante a ser observado. Tá? A Constituição Federal foi um tópico que eu chamo muita atenção, porque eles não colocaram tudo. Eles colocaram um tópico ali. Quando a gente estuda a Constituição Federal para os concursos da educação, olha, se vocês tiverem alguma dúvida aí, me avisa, porque eu não estou vendo os rostinhos aqui, então qualquer coisa é só chamarem aí. Então, a Constituição, eles deram um capítulo específico. Tá? Então, muita atenção a isso, porque eles são... A gente vai falar isso na aula, né? Quando vocês forem assistindo, vocês vão perceber
que a gente toca, né, nesse capítulo 3, naquilo que tem de mais conexão, né, com o campo da educação. Então, muita atenção a esse assunto, porque a Constituição Federal, o capítulo 3, tem conexão direta com a LDB. Então, como são só 5... Prestem atenção no que eu vou dizer. Essa aula está ficando gravada. Minha premonição. A questão que eles vão trazer sobre Constituição Federal é aquela que, a tiracolo, também dá um respaldo para a LDB. Entenderam? Por quê? A LDB, ela bebe na fonte, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ela bebe na fonte do capítulo 3. Então, durante as aulas, vocês vão perceber que a gente dá essas dicas. Senão eu vou dar muito spoiler aqui, aí não adianta, mas vocês já vão perceber lá. Essa organização foi a organização que a gente fez olhando o edital. Se vocês olharem o edital, não está dessa forma, não. Está bem jogado, assim. Eles botam o assunto aqui. A gente organizou para que desse um... A gente já faz muito isso, né, com os nossos alunos da pedagogia. Então, com vocês, a gente só fez essa transposição. Como que seria melhor para vocês seguir esse caminho aqui? Gente, sigam exatamente esse caminho. Por favor. Porque foi pensado para que facilitasse para vocês, tá? Projeto político-pedagógico está pensando no chão da escola, o planejamento e a gestão educacional. Foquem na ideia de gestão participativa, tá? Se cair alguma questão, vai ser nesse sentido, porque projeto político-pedagógico tem uma relação direta com a ideia de gestão participativa, né? Como a escola vai se organizar, tá? Então, muita atenção. Didática. Prestem atenção no que diz respeito à interdisciplinaridade. Chamo a atenção de vocês sobre isso aqui. Vai ter um vídeo só sobre interdisciplinaridade, de como o conteúdo vai ser trabalhado a partir de várias disciplinas. Tem uma técnica para decorar tudo isso aí, né, as manifestações do currículo, mas eu não vou adiantar isso aqui agora não, porque não é hora de aula. É só mesmo de apresentar o cronograma. Mas quando vocês entenderem o assunto de interdisciplinaridade, vocês vão olhar na prova, poxa, o Johnny bem falou isso aqui. Vou lembrar das setinhas do professor Johnny. E aí não tem erro. Não tem erro. É ir lá e fechar a prova, acertar a questão, tá bom? A avaliação também está dentro dessa ideia de uma gestão participativa, mas principalmente na ideia de um processo contínuo e tal. A parte de BNCC é uma parte de a legislação. Eu também chamo a atenção. Assim como LDB e Constituição, BNCC vai ter uma questão lá. Tá? E por que vai ter? Prestem atenção no que eu vou dizer. O assunto de BNCC, quem vai ministrar com vocês vai ser a professora Sara. Ela é famosíssima, né? Uma professora parceira aqui do Mentorizar, e ela é famosíssima, ela trabalha muito bem em BNCC. Só que o assunto BNCC é bem mais extenso. A banca deu uma dica. Lá no edital, ela colocou assim, competências e habilidades. Ela vai cobrar. Prestem atenção no que eu estou dizendo, porque eu não erro. Eu não erro. Eu sou conhecido como vidente. Porque eu falo, as coisas acontecem. Eles vão cobrar a diferença entre competências e habilidades. É isso. É isso que eles vão cobrar. Porque quando eles colocam competências e habilidades, é o conceito. É o conceito. Uma coisinha ali ligada à competência e habilidade. Cuidado para não começar a estudar a BNCC, que é gigante, e não prestar atenção no edital nessa informação que eu estou dando aqui. Ok? Competências e habilidades. É só isso que eles estão colocando lá. Beleza? Já estamos caminhando para o final. E aí, quem quiser fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida aí, é só perguntar. Lembra que eu falei sobre bullying? Olha aqui, a alteração do ECA, né, que apareceu aí recentemente. Né? Eu estou falando recentemente porque foi essa semana mesmo, tá, gente? Então, o papel da escola... Lembra que eu falei da perspectiva do currículo e a ideia da diversidade, a ideia da multiculturalidade, do multiculturalismo? Olha aqui, as questões de gênero, as questões étnico-raciais, as perspectivas socioculturais, a ideia... Prestem atenção, vocês que são psicólogos e psicólogas, a ideia da adolescência e as suas escolhas sexuais, como eles colocaram no edital, tá? Adolescência e escolhas sexuais como temas contemporâneos é um prenúncio de que eles vão cobrar isso aí para vocês. Pegaram? Pegaram a malícia da coisa? Então, fiquem ligados a isso que tem conexão com a formação de vocês, com a atuação de vocês. Ok? E, por fim, os parâmetros curriculares nacionais, que não é para ser negligenciado, mas eu tenho uma suspeita de que vai ser um assunto no segundo plano, em termos de relevância. Ok? Basicamente, vai ser esse o cronograma. Lembrando que a gente vai trazer sempre um conteúdo complementar, né, deixando o link para vocês. Eu acho que, basicamente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu puder ajudar. Se quiser fazer perguntas sobre o conteúdo, sintam-se à vontade.
né? Basta digitar lá no Instagram, @mentorizar, né? Depois eu posso pedir para a Flaviane, toda a equipe aí deixar. Nos vídeos eu falo também, eu apresento, tá? Então todos os vídeos terão, todos os módulos terão um vídeo de apresentação, né, sobre aquilo que vocês verão naquele conteúdo. Então sigam a ordem direitinho, sigam a ordem direitinho, acompanhem o conteúdo previsto, né, dentro do nosso cronograma, como a gente estruturou, ok? Não pule as etapas. Siga exatamente como a gente estruturou, que vai dar tudo certo. Obrigada, Johnny. Pessoal, vocês têm alguma dúvida já agora sobre essa? Como o Johnny bem lembrou, são 5 questões e o conteúdo é muito abrangente. Então, é isso, eles vão dar 5 questões de um conteúdo que é bastante abrangente. Então, o foco, né, e a atenção na orientação dos professores em relação a cada tema é super fundamental, né, para que vocês possam, como eu falei, a nossa tarefa aqui no curso é meio que enxugar isso para vocês, mas a gente também não pode cometer a negligência de dar um assunto por parte se você não entende o todo, porque a gente também entende que se você entender do que o professor está falando, mesmo que você não decore, né, porque é impossível decorar um conteúdo tão extenso, né, você tem condição de acertar uma questão, se você entendeu qual é a proposta daquele ponto, sobre o que aquele assunto está trazendo de relevante. Então, se preparem, né, para isso, mas também sempre levando em consideração, né, esse cuidado de ficar atento aos grifos que os professores fazem, aos comentários que os professores fazem, porque é isso, são profissionais, a gente tem o privilégio aqui, no Estudo Dirigido, de trabalhar com vocês, com profissionais que atuam na área que vai estar trabalhando com vocês em sala de aula, né? A gente poderia trazer psicólogos, né, que são imersos no campo da educação, para trabalhar esse ponto, né, dos conhecimentos didáticos pedagógicos, porque tem muitos bons profissionais da psicologia, muito imersos, mas a gente entende que quem é propriamente da pedagogia tem mais propriedade e domínio de detalhes que às vezes podem nos escapar por sermos profissionais de outra área, como o Johnny falou, né? Ele vai trazer ali autores que possivelmente, e que aparecem, né, Vygotsky, Vallon, Piaget, vai aparecer no nosso conhecimento específico. Então, não só o Johnny vai trabalhar, como nós, porque ele vai ter uma pegada ligada àquele ponto dos conhecimentos didáticos pedagógicos, e para a gente aparece sobre outro prisma. Então, acaba que serão conteúdos que se complementam, mas não é possível excluir nenhum deles. Então, vocês vão ver o Johnny falando sobre isso e vão ver nossos professores também falando sobre esse assunto, porque aparece para a gente dentro da parte específica também. Tá bom? Então, se ninguém tem nenhuma pergunta nesse momento, eu vou passar a fala para a Flaviane. O Johnny ainda fica com a gente mais um pouco. Então, se surgir alguma questão nesse meio tempo, coloca aqui no chat, que aí a gente retorna a palavra para ele. Fala, Johnny. Eu queria só fazer uma observação. Sim. Estão me ouvindo? Sim, né? Sim. Quando aparecem psicólogos lá no nosso canal, as pessoas falam assim, nossa, isso tudo era tão difícil, você simplificou. Porque eu tenho uma didática, vocês vão perceber isso no vídeo, né, nos vídeos que vocês vão receber aí pelo Estudo Dirigido. Eu não trabalho de um modo muito monótono. Então, quando vocês olharem a minha aula, eu planto bananeira, eu canto musiquinha, eu crio música mnemônica, eu me visto de Mano Freud, que é o cara do rap. Então, o que acontece na hora da prova? Né? E eu tenho alunos que não são da pedagogia no meu canal, que falam que acertaram uma questão por causa da musiquinha que eu cantei.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na questão do currículo. Recentemente eu fiz até um vídeo com a professora Sara, assim, Mano Frow com teor de Tracripós, mas aborda MPIT. Aí você vai falar assim, poxa, o que esse cara louco tá falando isso aí? Mas na hora da prova você vai lembrar que Mano Frow são as manifestações do currículo. O Frow, formal, real e oculto. Olha que legal. Mas aborda MPIT. Aí as abordagens são multi, pluri, inter e transdisciplinar. Aí o que acontece? As alunas falam assim, professor, eu estava no banho, estava cantando com teor de Tracripós, mas aborda MPIT. E eu não esqueço isso. Para onde eu vou, eu fico cantando a música. Aí chega lá na hora da prova, o aluno acerta. O candidato acerta, fala assim, caraca, não é que foi bom mesmo aquele teu esquema que você passou. Então, assim, percebam que vocês vão se aventurar por um mundo também que agora só o pessoal da pedagogia está vivenciando no Mentorizar. Então, cheguem com esse olhar também, né, assim, que eu vou estar chegando com uma pegada nesse sentido, né, de trazer uma forma diferente de dar aula, de explicar o conteúdo para vocês. Eu tenho certeza, né, que os feedbacks serão muito positivos, tá bom? Obrigada. Então, pessoal, obrigada, Johnny. Vou passar a palavra agora para a Flaviane, nossa parceira querida aqui, e fundamental quando se fala de prova para a área. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Adoro os desafios da Selma. Gente, boa noite, todos e todas. Antes de me apresentar aqui para o pessoal, só dizer, Johnny, ainda sou concurseira algumas vezes. Você estava falando das músicas, estou super me identificando, porque isso faz muita diferença. Não é só o que estudar, é como estudar. Então, muito bacana. Eu estou aqui, Selma, e você não sabe, eu estou querendo até chorar, eu estou emocionada, porque eu estou vendo carinhas de pessoas que eu não vejo há muito tempo, ex-alunos, e às vezes não é a carinha, é um nome lá, Edith. Já vi aqui pessoas queridas, pessoas que já trabalharam comigo, que trabalham. Então, estou muito contente que o pessoal está aí embarcando e estudando, investindo na profissão, né? Muito bacana. Eu tenho gravado alguns vídeos lá no Instagram. Johnny, estou seguindo você. Achei o máximo sua página lá. Acabei de te curtir lá. Eu tenho falado muito do concurso, né? Porque, de fato, eu venho de uma formação enquanto psicóloga concurseira. Sempre estudei muito para concurso. E assim que eu me formei, depois que eu fui, né, sendo aprovada, eu quis seguir esse caminho de poder estar nos cursinhos, ajudando as pessoas a também passarem nas provas, porque a gente sabe, né, quem faz prova e quem estuda para concurso, que tem muito sobre o como estudar. O como estudar faz toda a diferença. É o que e como. Nós da psicologia sabemos que o nosso curso é muito vivo, muito rico, ele é muito abstrato, ele tem muitas teorias, muitas reflexões, a gente problematiza muito, e isso num concurso não nos facilita, porque a gente lê uma questão, a gente quer problematizar, a gente quer... Não, vale o que está escrito, né? Vale o que está ali no edital, e a gente tem todo esse cuidado aqui no Estudo Dirigido. Eu tenho estado com o Selma, principalmente nos concursos direcionados à educação, porque a minha formação na psicologia é muito diferenciada, enquanto ninguém estava na educação, lá estava eu. Há 20 anos eu atuo como psicóloga escolar, na política pública de educação, aqui do Rio de Janeiro. O meu doutorado foi sobre violências nas escolas, então eu já estava estudando isso. Em 2017, eu fiz um doutorado sobre práticas de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas. Fiz um estudo comparativo Brasil-Portugal, estudei na Universidade de Coimbra, fiz um mestrado em psicologia social, tenho uma especialização na área da infância, então trabalho na universidade, né, sou professora, coordenadora do curso de psicologia e de pós-graduação, né, então coordeno o curso de graduação e pós-graduação na área da psicopedagogia. Então, tenho investimento na área da educação, é o que me move, e eu tenho estado muito juntinho com o Selma nos cursos preparatórios para a área da educação. E quando a gente não entra para perder, não é isso, Selma? A gente entra com força. A gente entra... Estou lembrando de um curso para a UERJ, em 2015, lembra disso? Orientação de estudos para a UERJ. Não dava tempo para fazer um curso do conteúdo todo, a gente fez uma orientação de estudos, quem topou, e a gente aprovou. Né? A gente tinha lá um quantitativo de vagas, e a gente teve uma aprovação. Depois veio o Pedro II, a gente não para de crescer,
Selma tem razão, com a aprovação da lei, né, essa lei já foi regulamentada, a Lei 13.935, é uma lei que obriga a presença do psicólogo e do assistente social nas escolas de educação básica. E eu, de fato, acredito e aposto que isso está inaugurando e vai inaugurar uma nova era de concursos públicos na área da psicologia, que é o investimento na psicologia escolar, na psicologia educacional, que tem diferenças, né, para alguns autores, psicologia escolar e psicologia educacional vem de lugares diferentes, então eu realmente estou apostando muito nessa discussão, na leitura e no estudo desse campo. Nova Iguaçu, eu acho que a gente tem algo em comum aqui nessa sala hoje, eu também venho de Nova Iguaçu. Eu nasci em Nova Iguaçu, eu trabalhei durante muitos anos na Estácio de Nova Iguaçu, estou vendo muitos alunos aqui, queridos desse momento da minha vida, e aí é muito curioso que a gente tem um concurso com tanta oferta de vagas em Nova Iguaçu, nesse momento, inaugurando, né, talvez essa nova era aí dentro da área da psicologia, que é o estudo da educação, da escola. Então, o que eu preparei para vocês? Primeiro, eu preparei um modo de como eu tenho empreendido os meus estudos. E como eu digo para os alunos estudarem. Claro, é uma proposta, é uma dica, talvez faça sentido para mim, mas não faça para vocês, mas eu gostaria de compartilhar. Time que está ganhando não se mexe, não é isso, Selma? E eu sempre falo disso quando a gente já inaugura um curso preparatório para a área da educação, eu sempre gosto de dizer sobre o modo, né, um modo de estudar para concurso, que é muito diferente de um modo como a gente estuda para a graduação, para a pós-graduação, para o mestrado e para um doutorado, é muito diferente. Então, enquanto eu não aprendi a estudar, eu acertava metade das questões. Metade ninguém passa, não é isso? Você não pode acertar metade no concurso. Então, desde o quinto período da graduação, eu comecei a fazer provas. E eu achava que eu estava arrasando acertando metade, eu não sabia estudar. Então, pensem nisso, quem aprova não é o que sabe mais, talvez aquele que saiba estudar, aquele que consegue se apropriar. As musiquinhas aí do professor Johnny talvez sejam potências nesse sentido, e eu vou dizer a vocês o modo como eu tenho empreendido os meus estudos para concurso, e depois eu vou falar dos meus palpites, né? Porque vocês sabem que a nossa bibliografia aqui é vasta. O conteúdo específico para psicólogo é imenso, e a gente tem que estudar tudo, a gente não pode negligenciar nada. Prova é prova, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que me permitir ler tudo. Então, a gente tem pouco tempo. Eu fiz muitos cursinhos preparatórios na minha época de concurseira, porque o cursinho ajuda a condensar o conteúdo e organiza o estudo. Então, talvez solitariamente eu não consiga ter tempo de ler tudo, mas se eu estou no cursinho, eu vou conseguir ler, eu vou conseguir minimamente transitar por tudo. E a gente vai precisar, e é isso que eu vou dizer agora, é muito importante, né? A gente tem um mês para essa prova, praticamente, né? O mês de fevereiro. Carnaval, a gente vai ter que estudar. Sinto dizer isso, mas se eu quero passar, eu vou ter que estudar. E aí eu digo a vocês, quantas e quantas vezes eu passei feriados estudando. Mas para a gente passar o feriado estudando, a gente tem que estar motivado para isso. A gente tem que apostar e acreditar que aquele concurso vai fazer a diferença naquele momento da nossa vida, que aquilo vai ser fundamental naquele momento. Então, a motivação é o mais importante. Então, se a gente quer entender como estudar, primeiro passo, esteja motivado para isso. Se vocês estiverem motivados, certamente vocês vão conseguir aí avançar no estudo e no investimento. Ok? Então, vou compartilhar, eu fiz um PowerPoint, eu não vou me estender muito, né? Eu já fiz o PowerPoint para tentar ser concisa, para não ficar aqui, né? Porque esse assunto me move, me toca. Então, eu me sinto tocada por isso e eu começo a trazer aí reflexões. Olha aí, bloco dos concurseiros. Exatamente isso. A gente tem feito isso, né, Selma? Depois a gente faz o encontro dos aprovados. É sempre um momento de alegria, né, e de reencontro. Mas vamos lá. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. A minha fala hoje está dividida em dois momentos: no como estudar e no o que estudar. E esse o que estudar são alguns palpites, né? Eu olhei aquele edital gigantesco. E o Johnny tem muita razão. Tem algo que está na crista da onda hoje dentro da psicologia da educação, da psicologia escolar, que é exatamente as questões sociais.
que atravessam o chão da escola. Quando a psicologia entra, quando a psicologia é convocada para atuar na escola, ela é muito convocada para atuar nas questões sociais que atravessam a escola. Então, por exemplo, o meu trabalho hoje na política pública de educação é exatamente esse. Nós entramos para manejar os conflitos e contradições de ser e estar no mundo. É isso. Então, eu vou compartilhar aqui, a gente vai avançando por lá, tá? Para eu conseguir aí avançar com vocês. Deixa eu compartilhar. Tá? Deixa eu ver se vai. Compartilhar, vamos ver. Não. Selma do céu, por que eu não consigo compartilhar? Janela, achei. Pronto, tá aqui. Estão vendo aí? Sim, já está aqui. Tá dando para ver, ok? Tá Oi. sim, claro. Tá, então pronto, obrigada. Então vamos caminhar. Bem, eu preparei esse PowerPoint e eu dividi esse PowerPoint em alguns pontos, né? Então, vão ver aqui. Estão vendo aí? Eu compartilhei esse PowerPoint em 4 pontos. A minha fala hoje está desdobrada em 4 pontos. Então, eu sempre gosto de falar do como estudar. Eu acho que isso faz diferença, já que a gente está aqui numa aula inaugural de orientação de estudos, isso faz toda a diferença. Como é que eu olho para esse material e como é que eu estudo ele? Então, não basta apenas ler o conteúdo, eu preciso saber ler esse conteúdo. Então, isso é bem importante. E aí eu dividi a minha fala em 4 momentos. Como e o que estudar, como eu faço a leitura do material, o que pode dificultar o meu estudo e os meus palpites a partir do edital. Então, mais uma vez, não é para negligenciar os demais pontos. Quando eu falo dos palpites, é porque me parece estar na crista da onda, tanto na parte reflexiva, teórica, quanto prática. Tá? Então, certamente, isso vai estar costurando a prova de vocês. Não negligencie os demais conteúdos. O que eu vou apresentar aqui como palpite é aquilo que me toca, tá? É aquilo que me afeta, é aquilo que parece ecoar. E certamente alguma questão sobre esse tema deve estar na prova. Depois me falem, tá? Se isso não caiu mesmo. Vamos lá. Então, o primeiro ponto. Como e o que estudar. Então, vou passar rapidinho por isso. É o modo como eu estudo. Então, o primeiro passo é ter todo o material em mãos. Quando o edital traz as referências, maravilha, né? Eu já sei que autor buscar, onde buscar, mas quando ele não traz, como é o caso de Nova Iguaçu, está aí a importância do cursinho. Não tem referências bibliográficas no edital, o edital traz temas. Como é que eu vou saber qual autor, qual referência é potente, é pulsante, qual artigo mais atual sobre aquele tema a gente tem circulando no cenário acadêmico? Então, o cursinho ajuda muito e muito mais quando a gente não tem um edital com referências detalhadas. Então, aqui a gente tem feito esse estudo. Né? A gente tem buscado as principais referências, os principais autores sobre aqueles temas para produzir aulas. Né? Então, fiquem atentos a isso. Então, o primeiro passo é ter o material em mãos. Segundo, organizar o tempo. Vocês sabem que o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo. Então, não tem jeito, tem um conteúdo vasto, preciso me organizar no tempo para estudar. Já selecione dias e horários para estudar. Isso é muito importante, eu preciso dar conta de todo esse material. Terceiro passo, vocês, ao lerem o material, ao assistirem uma aula, façam resumos. Isso é muito importante. Façam os resumos de vocês. Talvez os professores tragam ali, né, algum conteúdo, algum esquema, algum resumo. Façam os de vocês. Para cada conteúdo que vocês estudarem, faça o seu resumo, a sua tabela, o seu esquema, algo que você consiga lembrar depois. Né? Então, faça. Eu até sugiro que vocês comprem folhas, né, de A4 para fazerem esse resumo. Segundo,
né? Então, seguindo aí, né, depois do resumo de todo o material, vocês vão reler esse material. Então, estudou tudo, fez o resumo de tudo, releia tudo isso. É preciso organizar o tempo para isso, né? Estudou, fez o resumo, releia tudo, e na véspera da prova, revisite o que vocês têm mais dificuldade. Esse é o modo como eu estudo. Então, sempre gosto de falar, talvez ajude, né, aos alunos aí, aos candidatos que não tenham a prática de estudo. Outro ponto, quando eu estudo, quando eu leio o material, o que eu preciso estar atento? O que pode ser uma pegadinha? Onde que aquela banca, né? Onde que aquela prova, aquele conteúdo pode me pegar? O que pode ser palavra-chave num conteúdo de estudo, de leitura? Eu listei para vocês palavras-chave. Então, tudo que vier depois dessas palavras, sublinhem, façam borboletas, caveiras, o que quiserem, né? Porque se num material vocês têm lá definições importantes, qual é o objetivo, principalmente, é essencial, atualmente, enfim, fiquem atentos a isso, o que vier depois desse conteúdo é importante, é uma definição, pode estar lá numa prova, né? Numa questão de prova. Atenção aos primeiros parágrafos e atenção aos subtítulos, tá? Então, isso aí é dica de concurseiro. Por fim, o que dificulta o estudo? Né? Então, muitas vezes a gente não domina aquilo que a gente está estudando para a prova. É exatamente aí que a banca me pega, né? Onde a gente não domina, onde o nosso raciocínio não nos leva. Então, sejam humildes, né? Reconheçam o que é estranho, reconheçam o que vocês não compreenderam direito, o que não conseguiu prestar atenção, voltem, escutem novamente, tentem buscar leitura complementar. Então, não negligenciem. Tenham humildade de reconhecer que muitas vezes a gente não consegue capturar tudo, nem sempre o nosso raciocínio nos leva a determinadas respostas. Então, fiquem atentos a isso. Geralmente, o que é estranho, o que eu não compreendo, prova. Então, fiquem atentos a isso. Não entendi nada, não tem jeito, eu vou ter que memorizar, eu vou ter que marcar e memorizar e deixar para revisitar na véspera da prova. Aqui os meus palpites. Bem, então, eu não queria me alongar lá no método de estudo, né, no como fazer, mas dei uma pincelada, talvez já tenha ajudado aí quem está, né, pela primeira vez aí se enveredando pelos concursos. Esses são os meus palpites. Não negligenciem os demais conteúdos, mas certamente alguma questão sobre esses 4 temas aqui vai estar nessa prova, e talvez os 4, tá? Primeiro ponto, quem está me seguindo lá no Instagram, Flaviane Ribeiro Psia, deve ter visto que eu provoquei lá uma reflexão sobre o concurso de Nova Iguaçu. Fiz uma pergunta que tem a ver com o item 1 do meu palpite. A pergunta que eu fiz lá foi: psicólogo escolar pode atender individualmente na escola? Lembram? Bem, quem me segue lá deve ter visto isso. E aí, essa pergunta está muito atrelada a esse item, psicologia escolar no Brasil. Origens, atualidades e perspectivas. Por quê? Porque a psicologia escolar não é algo novo. A psicologia escolar talvez seja um dos primeiros campos a serem desbravados pelo psicólogo quando a psicologia adentra no território brasileiro na década de 60. Quando a gente tem a Constituição da profissão no Brasil, a psicologia escolar foi uma das primeiras modos, nas primeiras formas de desdobrar a psicologia no território. Só que ela não era como ela é hoje. Então, por isso, é um conteúdo importante. Essa pergunta de fazer psicoterapia na escola, se pode ou deve atender individualmente na escola, a orientação que a gente tem do Conselho Federal hoje é que a psicologia na escola precisa primar por um trabalho coletivo, um trabalho de grupo, um trabalho em que a escola possa falar, um trabalho sobre discussões de temáticas, provocações reflexivas. Então, na nossa origem, a psicologia escolar não era assim. Na nossa origem, a psicologia escolar era muito capturada pelo atendimento ao aluno, atendimento individual, aplicação de testes ao aluno e à família desse aluno. E qual é a crítica que se faz? Da década de 70 para cá, os autores que discutem, uma psicologia crítica, uma psicologia escolar crítica, vão provocando essa reflexão. Eu não posso isentar a escola da produção dos fenômenos daquele aluno.
a escola também precisa ser convocada à palavra. Eu não posso só achar que a dificuldade e a problemática está relacionada ao aluno. Então, por isso, e cada vez mais, a gente vai dissolvendo esse atendimento individual, psicoterápico na escola. Então, quando eu pergunto para vocês, pode atender individualmente da escola? Poder pode, em casos emergenciais, em caso, por exemplo, de alguma emergência psicológica, em caso de um acolhimento. Então, você não é proibido a atender individualmente, mas você não deve fazer uma psicoterapia. Caso vocês precisem, tem uma visita aqui, uma está na aula, daqui a pouco eu te chamo. Chegou aqui uma visita. Uma visita aqui. Peraí. Ana Laura, daqui a pouco a mãe te chama, tá? Estou na aula. Bem, vocês estão conseguindo ouvir e ver? Vendo? Tudo bem? Então tá. Recebi uma visita aqui, mas já foi. Então, o que eu digo para vocês? A gente precisa estar atento aos movimentos da escola. O trabalho não é só com o aluno problema. Então, não é que eu estou proibida de atender individualmente. O que eu não posso fazer é da escola uma clínica. O atendimento individual ele pode acontecer de modo breve e pontual. Guardem isso com vocês. Isso é uma dica de ouro e preciosa para uma prova como essa. O atendimento individual ele pode ser breve e pontual, mas o foco do psicólogo na escola hoje é o atendimento coletivo, é o trabalho com grupos, é fazer um diagnóstico institucional, ok? Avançando para o segundo ponto. O segundo ponto é um tema muito caro, especialmente caro e importante para mim, porque é o meu tema de estudo dentro da psicologia escolar, que é a prevenção à violência. E cada vez mais a gente tem utilizado prevenção e pós-venção. Não sei se já ouviram essa palavra, guardem ela. Isso também é o meu palpite aí para uma prova, prevenção e pós-venção. Por quê? Porque a gente precisa, já que o trabalho na escola é com grupo, é com coletivo, a gente precisa aproveitar a oportunidade de estar com o grupo e com o coletivo e fazer falar e prevenir processos e promover saúde, mas não é só prevenir, também fazer uma pós-venção, ou seja, depois que a problemática se instaurou, o que a gente faz? Que práticas a psicologia pode ofertar? Então, pensando as invasões nas escolas, né, as violências que entram na escola, como é que o psicólogo pode atuar no depois? Né, o trabalho com as famílias, com as crianças, com a comunidade escolar, ok? Então, isso também me parece um palpite, está lá no conteúdo de vocês. Fiquem atentos a essas violências. Nessa aula da violência na escola, a gente vai falar sobre isso. A violência não é um conceito singular, violência é conceito plural. A gente tem pelo menos 3 grandes categorizações de uma violência dentro da escola. Ela pode ser na escola, ela pode ser da escola e ela pode ser contra a escola. E a gente vai destrinchar isso a partir dos autores franceses que propõem essa diferenciação. Então, não negligenciem esse conteúdo. Outro ponto, bullying, cyberbullying. Somos muito convocados nas escolas públicas e privadas para intervir no processo de bullying, cyberbullying. Também cuidado, que práticas a psicologia pode ofertar. Lembrem que o trabalho não é individual, não pode ser do aluno problema, e em casos de bullying, menos ainda. Só para dar uma pincelada, o bullying fala muito para além de um aluno que sofre, né, de uma vítima, e de um que comete o bullying. O bullying fala da plateia, do espectador. Se não tem plateia, não tem bullying. Se não tem um grupo incitando, rindo, assistindo, se não tem um espetáculo, não tem o terror, né? Não tem a violência do bullying. Então, fiquem atentos a isso. O bullying também fala de um coletivo. O bullying também tem um tema de base. O bullying não é abstrato. O bullying está falando de alguma temática. Ou é racismo, ou é homofobia, ou é intolerância religiosa, ou é uma perspectiva, né, socioeconômica. Então, fiquem atentos a isso, e a gente vai buscar os autores e discutir essa temática na profundidade. A questão da sexualidade, muito em voga, por conta das mudanças, né? Por exemplo, nas legislações, os nomes sociais, o uso do banheiro, transição de gênero, né? Então, fiquem atentos, isso também é uma demanda que tem batido e muito na porta do psicólogo escolar. O uso da droga, como trabalhar esse tema, álcool e outras drogas dentro da escola. Então, também é um tema
que me parece aí pulsante. Indo para o terceiro item, pensando a administração, a organização da escola, se a aposta do CFP é a escola como espaço social, coletivo, entender a escola como instituição é importante. Entender que todos na escola estão em prol da educação. Então, o trabalho não pode ser só com o aluno problema, né? Eu preciso incluir professores, demais funcionários da escola, família, comunidade escolar como um todo. Então, como fazer isso e quais autores trazem essa discussão? Isso é importante, está no edital, é o meu palpite para a prova. E o quarto ponto, mas não menos importante, é a questão da aprendizagem mediada por afeto, aprendizagem significativa. Isso também tem estado na crista da onda. Empatia, comunicação não violenta, né? Mediação de conflitos, uma educação para a empatia, como trabalhar a inclusão, alunos com deficiências, né? Então, como a psicologia escolar pode trabalhar com pessoas com deficiência, as necessidades educativas especiais, né? Como é que a gente trabalha, que amparo a gente pode dar para o professor, para o aluno, para a comunidade escolar. Então, inclusão, diversidade, falar sobre relações de gênero, relações raciais, e de que modo esse trabalho pode se desdobrar com a escola. Pensem nisso, essa é a palavra-chave. O trabalho do psicólogo escolar é com a escola e não por ela. Eu não posso fazer por ela. Eu tenho que incluir a escola na demanda que ela traz. Então, como é que eu faço isso circular? E a mediação de conflitos, né? Eu sempre gosto de trazer mediação de conflito, porque já é o que o professor faz o tempo todo, né? Me parece, numa sala de aula, mas talvez ele não tenha os recursos e o manejo para isso. Mas o tempo todo ele está mediando conflito. A nossa presença pode ser um grande propulsor de práticas empáticas, assertivas, de ajudar o professor a escutar e não meramente ouvir as dificuldades desses alunos. E é isso que a gente vai tentar trabalhar aí ao longo desse mês, provocando essa reflexão sobre como a psicologia pode entrar na escola, não para rivalizar saberes, mas para complementar saberes. Esse é o nosso desafio. Então, esses 4 pontos estão lá distribuídos no nosso programa, e eu acho fundamental. Avançando um pouco mais, está aqui. Coloquei atenção, coloquei um sinal de exclamação. Essas produções, são 2 produções e uma lei. Né? Na nossa bibliografia tem políticas públicas, né? Não só políticas públicas de educação, mas sempre acho que vale a pena a Lei 13.935, que vai dispor sobre essa obrigação da presença da psicologia e do serviço social na escola. Então, a leitura dessa lei, a leitura das referências técnicas do nosso Conselho Federal, importante, e como a gente destrincha ela, porque não basta ler, né? É ler e destrinchar, é ter uma leitura voltada para a prova. Então, é dessa maneira que o cursinho vai ajudando vocês a otimizar o estudo. E o mais recente de todos, que é uma resolução saída do forno, uma nota técnica do Conselho Federal, foi agora, 2023, sobre a prática de enfrentamento e prevenção à violência nas escolas. Isso é a crista da onda hoje dentro da educação, né? Como o psicólogo pode contribuir para enfrentar, para minimizar práticas de violência e como a gente pode atuar no a posteriori, né? Na pós-venção. Bem, deixo aqui o meu contato, meu Instagram. Quem precisar de ajuda, quiser alguma orientação, pode contar aí com o Estudo Dirigido, pode me buscar lá no meu Instagram, que eu também tenho ajudado, né, vocês nessa discussão, nesse direcionamento para o estudo. Bem, vou parar por aqui, para a gente poder trocar e conversar. Tudo bem, pessoal? Conseguiu acompanhar? Fez sentido? Deu para ouvir, né? Deu para acompanhar? É que eu estou com uma pequenininha aqui, vendo um tablet. Falei, vê o tablet, daqui a pouco a mamãe te chama. É isso, mãe, professora, psicóloga, punk. Mas deu tudo certo. Bem, fez sentido, pessoal? Ajudou de alguma maneira? Eu não quis me alongar muito. Eu fui trazendo os pontos que me chamavam a atenção, fui trazendo aí o modo de estudo. Alguma pergunta? Questões? Digam lá para mim, quero ouvir vocês.
Nada, nada. Ana, tô vendo a Ana. Diga lá, Ana. Pega no laço. Tudo bem, Ana? Vamos te ver aqui. Tem sentido? Tá animada? Tá fechado, Ana, o áudio, Então, boa noite. Olha, tudo que vocês colocaram fez um super sentido. Eu que venho dessas práticas aí, né? Mais de 20 anos nas escolas, assim, tudo que vocês colocaram é isso. E assim, eu achei muito interessante a forma, a organização, né? O como e o que, achei isso máximo. Fez muito sentido. Ai, que bom, que bom. Bom, vamos que vamos, Ana. Focar nessa prova. Vamos que vamos. Inclusive, temos aqui 36, já tivemos 40. Cabem todos, ainda sobra. Cabem todos, certamente. E ainda vai sobrar vaga para quem mais se aventurar em estudar. Não é isso, Selma? Olha, uma pergunta importante da Júlia. Qual a importância da prova de títulos? Selma, diga lá. Gente, a prova de títulos tem uma relevância mediana, principalmente se levar em consideração que são 5 pontos só, né, nesse concurso. Às vezes as pessoas desistem do concurso público porque tem prova de título achando que é ela que define quem vai entrar ou não. A prova de título, claro, tem a sua importância, mas ela não necessariamente vai definir quem vai estar nas vagas. Até porque nesse concurso em especial só vai valer título dentro da área. Não basta você ter um mestrado, tem que ser um mestrado dentro da educação, ligada à área da psicologia escolar. Mas por aí. Quantas pessoas, além da Flaviane, vocês conhecem que têm mestrado, doutorado na área da educação? Não, eu ia dizer isso, eu ia dizer exatamente isso, porque no Rio de Janeiro a gente não tem. Bem, podem vir pessoas de outros estados, né? Mas aqui no Rio, a gente não tem nenhum programa que direcione a formação específica em psicólogo escolar. Não tem nenhum mestrado, nenhum doutorado. Geralmente é em políticas públicas, geralmente é saúde coletiva, geralmente é psicologia do desenvolvimento, focado especificamente em psicologia escolar. Em São Paulo a gente tem, no Rio não. Então isso já é talvez um alento aí para a prova de título. Se tem que ser específico, certamente poucas pessoas vão pontuar a nível de mestrado e doutorado. Isso é bem importante, Selma, que você está alertando, porque eu também recebi essas perguntas, né? Eu sou recém-formada, eu não vou participar do concurso porque vai ter prova de título. Então, não desistam do concurso por medo da prova de título, né? Estudem para a prova. Eu até falei sobre isso, né? Porque quem é recém-formado está com tempo, talvez consiga estudar, investir no estudo. Talvez o mais precioso para um concurso é tempo de estudo. Pensem nisso, né? Quanto mais tempo eu tenho, quanto mais eu consigo organizar. Quem já está formado há mais tempo, talvez já esteja no mercado de trabalho, né? Esteja envolvido com outras práticas profissionais. Então, aproveitem a oportunidade. Tem pergunta aí, não tem? Estou vendo subir aqui umas perguntas no chat. Sim, mestrado em educação vale como título, tá? Então, entra para vocês, mas é isso. Para esse concurso, o máximo de título, de pontuação é 5 pontos. E o nosso preparatório, gente, nós temos 25 anos, esse ano a gente completa 25 anos de trabalho. E a gente pode acompanhar em vários concursos públicos que, mesmo com títulos valendo 10 pontos, que alunos sem título nenhum conseguiu se classificar dentro das vagas. Então, que a exigência de título não entre para vocês como um impeditivo, né? E muito pelo contrário, que vocês possam usar até a ausência de títulos para se dedicar mais, para poder focar e estar lá nas primeiras colocações. Como o Flaviano falou, nós temos aqui em torno de 35 a 40 pessoas que já passaram por aqui, são 66 vagas. Então, a nossa ideia é botar todo mundo que estiver com a gente dentro das vagas
publicadas, e é isso. É um concurso onde a relação candidato-vaga certamente vai ser uma das menores. Então, é um investimento importante para que vocês possam, e é o pontapé inicial na preparação de vocês para futuros outros concursos na área da educação, não tenha dúvida disso. Tá? Pode falar, Johnny, diga. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa que pode ser diferente para o pessoal que de repente não está acompanhando atentamente esse edital. Lá no item 8, eu estava olhando hoje cedo, né, para a nossa conversa aqui, tem a data, né, para envio disso aí. É até o dia útil posterior ao término das inscrições, ou seja, é até dia 9 de fevereiro. Então tem um procedimento lá detalhado no item 8, né, falando, né, sobre aviso de recebimento, né, tem que mandar com cópia autenticada. Isso é uma das coisas que o pessoal também perguntou bastante. O pessoal lá da educação, né, vai fazer esse concurso, o pessoal pergunta muito isso lá no Instagram. E aí, muita atenção, né, a esse detalhe da data, e tem que fazer com aviso de recebimento, ou seja, que alguém registre lá que recebeu o seu título, né? Então, muita atenção a esse detalhe também, tá, gente? Obrigada pela lembrança, Johnny, porque é uma questão que a gente sempre fala para os alunos, a importância de se ler o edital. Porque aqui a gente traz para vocês o que nós temos que priorizar, mas é a obrigação de todo candidato ler o edital na íntegra, para poder ver. A gente já teve aluno que perdeu prova estando em frente ao local da prova, porque não viu lá no edital que está dentro dos portões com 1 hora de antecedência, porque normalmente as organizadoras pedem 20, mas aquela organizadora exigia 1 hora. Ele estava do outro lado da rua, quando atravessou não podia mais entrar. Entendeu? Então, assim, tem minúcias no edital que não é responsabilidade de nós, enquanto preparatório, trazer em detalhes para vocês. É obrigação. Marquem, né, um marcador lá, bem, né, o que vocês consideram importante, e já tem essa informação aí privilegiada do Johnny, lembrando a vocês que a apresentação de título tem que ser feita até o fechamento das inscrições um dia depois, né, Johnny? Então, e alguém perguntou sobre o material da Flaviane e do Johnny. Sim, nós vamos publicar junto das aulas, essa aula vai ser editada, essa apresentação, né, vai ser editada e dividida na minha primeira apresentação, na do Johnny e da Flaviane. E esse material vai estar disponível. A programação do curso, gente, como eu falei para vocês, essa semana nós vamos trabalhar para disponibilizar o maior número de aulas, porque, enquanto isso, nossos professores, que já estão confirmados, estão começando a elaborar o seu material, o seu conteúdo, o conteúdo que ele está responsável, e fechando as datas com a gente. Tá? A gente já tem umas datas confirmadas, mas outras a gente ainda está agendando. Mas lembramos a vocês que as aulas serão os sábados e durante a semana. Nós não temos tempo para fechar a aula exclusivamente aos sábados, como a gente sempre prioriza, em função de muita gente que trabalha, né? O tempo é curto, então nós vamos fazer aulas ao vivo, de acordo com a disponibilidade do professor, com a ideia e a proposta de, o mais rápido possível, oferecer para vocês o maior número de aulas, para que vocês tenham tempo de se dedicar e fazer a revisão com tempo hábil, né, para essa prova no dia 10 de março. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Sim. Todas as aulas ao vivo ficam gravadas, tá? Ficam gravadas e são disponibilizadas posteriormente para vocês. Dependendo do dia da aula, se é durante a semana, a gente tenta publicar até 2 dias depois. Se é no sábado, a gente tenta publicar até quarta-feira. Depende do volume de aulas para editar, tá, gente? Porque as aulas são editadas num tempo entre 25 e 30 minutos, né, que a gente prioriza, para justamente não ficar uma aula muito cansativa para vocês, né? Então, a gente faz uns cortes, levando em consideração o tempo, em média, que todo mundo, de fato, consegue se concentrar numa aula
em qualquer tipo de vídeo, né? Então, é essa a proposta, tá? Mais alguma pergunta, gente? Não sei se tem mais algum lembrete, Flaviane, alguma coisa. Em relação à programação, essa semana, como eu falei, a prioridade vai ser disponibilizar essas aulas e eu vou ver se eu já mando uma programação inicial para vocês entre o próximo sábado e a segunda-feira, porque possivelmente na outra semana a gente já tem uma aula dentro do tópico de conhecimentos didáticos pedagógicos, tá? Que vai ser com o professor Vitor, né? O Johnny, o ECA é seu, né? O ECA é seu, não é dele. Ele vai entrar com a LDB e outros pontos, 14, 15 ou 13, 14, os dois últimos pontos lá do conteúdo programático, que a gente numerou para ter uma melhor organização. Sim. Oi, fala. Os dois últimos tópicos A são gente temas fez assim- contemporâneos e... Desculpa, Selma. Os dois últimos tópicos Não, são pode temas contemporâneos e PCNs, que o Vitor vai trabalhar. Isso. E o Vitor vai trabalhar, e as aulas dele será sempre às sextas-feiras, a princípio, tá? Então, no mínimo, uma aula ao vivo você já tem na parte lógica, como eu falei, a gente já vai disponibilizar, o professor pediu para a gente disponibilizar a aula que a gente já tem, e raciocínio lógico vai ser final de fevereiro e até o dia 5 de março. Eu já passo as datas aqui para vocês, depois vocês vão receber isso direitinho, só para aplacar a angústia, a ansiedade de vocês. Me dá só um minutinho aqui. Que ele não tem muito para onde correr, né? Então, ele já fechou as datas aqui. Selma, vou aproveitar A enquanto gente você... vai trabalhar dia... Selma? Oi? Desculpa. Eu só quero me despedir, porque eu tenho um outro compromisso tá. agora, e aproveitar Tá. dizer que foi um prazer estar com vocês aqui, tá bom? E vamos buscar essas vagas, hein, pessoal? Tchau, Johnny. Tá, Obrigada. boa noite. Tchau, Obrigada, Boa noite, Johnny. obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Até. Vamos lá. Selma, achou? Raciocínio Então lógico, tá. a segunda... Então vai. A segunda parte de raciocínio lógico, que na realidade é a matemática, né? Porque é raciocínio lógico e matemático. Então, vai entrar a parte de matemática, vai ser dia 7 e 23 de fevereiro e 5 de março. Será uma aula que vai acontecer durante a semana, no horário das 18h30 às 21h30. Serão 3 horas de aula, né, nesses dias, e lembrando a vocês, para quem chegou depois, nesses dias nós vamos priorizar tudo o que foi cobrado nas provas da Consuplan, que vai acontecer agora, no próximo fim de semana, no dia 28, e no dia 4 de fevereiro, são provas para prefeituras que têm exatamente esse mesmo conteúdo programático de raciocínio lógico. Então, em função do tempo, a gente vai priorizar o que eles estiverem pedindo nessas provas, porque com certeza será os temas que vai aparecer para vocês na prova no dia 10 de março, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão? Selma, eu estou vendo aqui no chat, tem alguém perguntando qual... Bem, primeiro a Melissa perguntou como acesso ao material. Qual material? Esse material de hoje, Melissa? Eu não sei. Ou o material do conteúdo do curso? Porque o do curso é um login e senha, né, Selma? Que o aluno recebe. Sim. Uhum. Então, Sim. quando Melissa, você... Não é isso? Explica aí, Selma. Vai. Sim, quando você estiver matriculada, as aulas ficam disponíveis lá na turma, junto com o material didático, que pode ser baixado. São arquivos em PDF, elaborados pelos próprios professores, com resumos. Alguns professores, gente, fazem apostila e PowerPoint, outros professores só fazem o PowerPoint, tá? Mas isso não diminui a qualidade, é muito mais pela didática, a maneira como o professor prefere trabalhar do que qualquer comprometimento em relação ao material oferecido. Porque os professores que trabalham
exclusivamente com PowerPoint, geralmente fazem um resumo no PowerPoint, e durante a aula priorizam o que é de mais importante dentro daquela apresentação, tá? Então, já está tudo lá, e os arquivos em PDF, todos podem ser baixados por vocês, tá? Tá, então deixa eu só olhar aqui o chat, é que alguém perguntou tá. quantidade de horas de estudo, qual é a quantidade ideal. Então, eu vou só dizer que a gente, bem, não tem uma fórmula do sucesso, isso depende muito de cada um, né, do tempo que cada um tem para investir no estudo, mas os estudiosos que se dedicam a falar sobre metodologia de estudo dizem que é de 4 a 5 horas por dia. De 4 a 5 horas por dia seria, né, uma base de estudo, mas, claro, se você tem mais tempo, você consegue estudar um pouco mais, mas pensem também na capacidade de concentração, né? Talvez ficar muito tempo lendo, você não consiga absorver, então, divida esse tempo em pequenas partes, então, cada um vai perceber como rende mais, como consegue absorver melhor o conteúdo, mas pensem nisso, é preciso ter uma dedicação diária para, né, um concurso como esse, ainda mais esse que é bem rápido, né? O prazo aí está bem apertadinho, bem estreito. Era isso, Selma? Foi. Sim, sim. E outra coisa, gente, eu sei que muita gente trabalha, né, e não tem a possibilidade de ter essa dedicação exclusiva. Isso não diminui a sua possibilidade, né, e suas chances, porque nós já tivemos alunos que trabalhavam, tive um aluno que trabalhava em Niterói, morava em Niterói e trabalhava em Caxias, e conseguiu passar dentro das vagas, tudo pelo segundo, né? O que ele fazia? Usava o tempo de trajeto dele no deslocamento do trabalho para ler ou ouvir os áudios das aulas. Então, o segredo é vocês poderem usar todo o tempo aparentemente livre que vocês tiverem para poder estar rememorando, revisando, ouvindo, né? Que o assunto você vai acabando absorvendo de tanta repetição quando tem a oportunidade, né? Então, é importante que vocês usem esse tempo, mas é importante também, como a Flaviane falou, se puder, né, diluir a distribuição das aulas, é melhor para a concentração de vocês. E outra coisa, gente, não deixem de se divertir, não deixem de dar uma arejada, porque vocês também ficarem só em função do estudo leva a um nível de ansiedade, de estresse muito grande. Então, é importante que vocês saibam fazer pausa, tá? Para poder dar uma relaxada, estar com os amigos, eventualmente. Vai aproveitar o carnaval para estudar, não é ir para bloco, né? Tem que ficar estudando, mas, ao mesmo tempo, dá sim para parar, para conversar com os amigos, para dar uma saída, para dar uma arejada, isso é fundamental. E quem pode, tem condições, em termos de disponibilidade de tempo, faça um exercício físico, porque concurso público, esse tempo que vocês vão precisar também de estudo, também tem a ver com a própria preparação física que vocês estarão. Isso vai dar mais condicionamento para vocês na hora de estar ali focando no estudo. Então, se você só pode dar uma corridinha, isso também ajuda, porque distensiona, isso também é comprovado, a importância do exercício físico na preparação do concurso público. Então, quem já só paga academia e não vai, né, Flaviane, aproveita essa motivação, né, para ir na academia. Quem não gosta de academia, não vai à academia, vai correr na rua, vai fazer uma caminhada, antes ou depois do estudo, mas o importante é fazer alguma coisa que alivie a ansiedade de vocês, porque a ansiedade, às vezes, cega vocês no momento da preparação. Boa, Né? Selma. Então, dificulta, né? Dificulta a coisa do aprender aquele conteúdo, principalmente quando é um conteúdo desconhecido. Outra coisa, né, Flávia? Priorizem os temas que vocês têm mais dificuldade, né? Se você já conhece um outro assunto, deixa esses temas para o final do estudo.
quando vocês estão com carga total, iniciando aquela hora que você funciona melhor, vai priorizar o que você mais tem dificuldade, né? Seja tanto em conhecimentos gerais, né, da parte de informática, RLM, mas também vale para a parte específica, né, que vocês possam estar priorizando no início do estudo de vocês o assunto que você menos domina, o assunto que é novidade, né? Isso também vai ajudar. E anotar, gente, faça anotação a anotação de vocês, preferencialmente à mão. Por incrível que pareça, já está comprovado que ajuda a fixar o conteúdo muito melhor do que você só digitar. Leia em voz alta, né, Flaviane? Troque ideias com os seus alunos. Tentem, cada vez que vocês lerem um conteúdo, tente explicar ele em voz alta, como se você tivesse uma plateia. Né? Faça a pergunta para você. Isso é potente, Né? Selma. Isso é, na verdade, o recurso, a metodologia mais citada pelas pessoas que se dedicam ao estudo, né, de preparação para concurso. É você poder falar para alguém o que você entendeu, o estudo em grupo. Né? Você poder repetir, você poder dar uma aula, dizer para alguém o que você entendeu. Selma, eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? Mas estou vendo que tem uma pergunta aqui no chat sobre legislação municipal. Se vai ter aula, se tem conteúdo sobre legislação não, está municipal. E o professor já gravou para a gente, eu só estou vendo se ele já finalizou, a gente já tem várias aulas que ele já mandou para a gente, mas eu estou na dúvida se ele já mandou todas as aulas. Assim, se ele me confirmar, essa aula vai entrar junto de RLM. Como eu falei, essa semana nós vamos estar focadas em disponibilizar o maior número de conteúdo para vocês, né, para vocês já pensarem na organização de vocês, tá bom? Mais alguma coisa, Flávia? Mais alguma pergunta, gente? Eu não estou vendo aqui perguntas, mas eu vou precisar também me despedir, estamos caminhando para 8h30. Eu só queria deixar uma dica final, eu não falei na hora da minha apresentação, mas é uma dica para o dia da prova, que eu costumo fazer também e dá super certo. No dia da prova fez a prova, não marca o cartão resposta, peça para sair da sala. Depois que você fez a prova, peça para ir ao banheiro, inventa, se não está querendo ir, pede para ir, para dar uma arejada, para você sair daquele cenário. Pede para ir ao banheiro, quando voltar, reler, aí sim você marca o cartão resposta. Então, não marque o cartão naquela ânsia, naquele, né, desespero, não. Vocês façam a prova, terminou, pede para sair da sala, pede para ir ao banheiro, na volta, releia, e aí sim vocês marquem o cartão resposta. Sempre funciona muito. Vocês vão perceber que vocês saem do cenário e quando voltam, vocês olham de outra maneira para aquela prova, porque já marcaram. Às vezes as ideias aparecem, relembram pontos, então façam isso. Bem, Selma, foi ótimo. Desejo a todos bons estudos. Em breve a gente se encontra aí no curso, né, durante as aulas, mas sempre é uma alegria estar aqui, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá, Estou animada. Eu vou dar só uma última palavra para eles e te agradeço a sua participação, mas eu só vou complementar aqui. Mas fica à vontade, que eu sei que tem uma pequenininha aí demandando, né? Pode ir lá ver sua pequena, tá bom? Eu preciso sair, gente. Beijo grande, adorei revê-los. Até breve. Tchau, tchau. Lídia, beijo. Bom te ver. Tchau, tchau. Então, Selma, gente, só aproveitar que tem uma perguntinha aqui que escapou aí, que é a Luciana Borges pergunta se já tem material disponível no sistema, né? Quer dizer, no site, na turma. Já temos bastante aulas disponíveis lá, tanto da parte específica como português na íntegra e informática. Informática está faltando, eu acho que 2 horas de aula só, tá? Então já está tudo lá para quem chegou depois. O professor de português, em fevereiro, ele retorna para uma aula só de revisão com questões comentadas da Consulplan, tá? Então dediquem-se. Quem é bom em português, quem se garante em português, aproveita, faz uma pesquisa de provas recentes da Consulplan e vai resolvendo as questões, né? Seja de nível médio, nível superior, né?
pega as questões já com o Suplan e já vai resolvendo o que vocês acham. Tem vários sites que oferecem as provas com gabarito, que vocês já podem ir treinando, porque também uma boa forma de fixar o conteúdo é a resolução de questões, tá, gente? E, preferencialmente, da banca. A gente só recorre a questões de outras bancas quando a banca do concurso não tem questão suficiente, né, ou nem tem questões ainda sobre aquele assunto, mas, de um modo geral, a resolução de questões também auxilia muito vocês na fixação do conteúdo, tá? Mas são pequenas orientações que a gente vai estar trazendo para vocês sempre no nossa aula ao vivo, fazendo alguns lembretes para que vocês, de fato, possam se preparar da melhor forma. Mas a gente entende que quem puder focar agora, desde já, nesse estudo, tem grande chance de estar aí, conquistar uma dessas 66 vagas, porque, eu repito, vai ser um concurso com uma relação candidato-vaga muito pequena em relação a qualquer outro concurso da área da psicologia, seja da saúde, seja da justiça, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter uma relação candidato-vaga bem reduzida em relação aos outros concursos, e eu faço questão de reforçar isso. É só o primeiro de uma série de concursos que a gente vai ter pela frente. Me dá só um minutinho, Luciano, você tem alguma coisa para falar? Me dá só um minutinho que minha bateria está acabando aqui, peraí. Esses sustos que a gente leva, né, de vez em quando. Peraí, gente, agora... Então, são detalhes que vai fazer a diferença, né? Como eu estava falando, para a gente é o primeiro de uma série de concursos, e quem se preparar bem para esse concurso, quem se preparar para esse concurso vai estar, por tabela, se preparando para futuros concursos que a gente aguarda aí nos próximos meses e daqui em diante, dentro da área da psicologia. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos, não sei se vocês têm mais alguma dúvida, e me coloco à disposição mais uma vez, né, como eu falei no início. Se surgir alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente através dos nossos canais, né, das redes sociais, do WhatsApp, ou pelo telefone que fica disponível lá no site para vocês, tá bom? Muito obrigada aí.